Seja bem-vindo a mais um episódio aqui no Set on Firecast. Para você que não me conhece, eu me chamo Jones, é um prazer enorme estar recebendo você aqui. Se você não é inscrito no nosso canal, já te peço desde já, dá uma pausa no vídeo, vai lá, se inscreva, compartilha, deixa o like, manda esse vídeo para outras pessoas, para o grupo da família, para que outras pessoas sejam edificadas assim como você também tem sido edificado. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença e que Deus te abençoe. Hoje estamos recebendo aqui um pastor muito top, gente. Ele, há pouco tempo atrás, ele fez um evento aí que Milano aí abalou Milano, recebeu um grupo muito top e é um prazer enorme estar recebendo ele aqui. A gente vai bater um papo hoje muito da hora aqui e tenho a honra de apresentar para vocês Pastor Thomas. Amém, prazer. Obrigado pelo convite, Jones. Obrigadão mesmo. Tamo junto. Obrigado à Igreja Flames, é realmente um prazerzão estar participando aqui. E obrigado pelo convite, espero poder somar aí com esse projeto de alguma forma. Top, prazer é todo meu, pastorzão, estar aqui batendo papo. A gente sempre conversa ali pelo WhatsApp, né? Trocando algumas informações, mas é um prazer enorme estar recebendo aqui. Nossa. E começa contando um pouco da sua história. Bom, eu cheguei em Milão há 8 anos atrás, vai fazer 8 anos esse ano. Vim para cá somente com a intenção de fazer documento. A ideia era, vamos fazer documento e voltar para casa. E chegando aqui, obviamente, Deus falou, não é dessa forma que eu quero. E começou os processos, né? Como eu acabei de comentar aqui, se sentar com qualquer brasileiro, a maior parte deles daqui da Itália, obviamente, todo mundo vai ter uma história para contar. Um processo que passou, alguma história que realmente vai trazer transformação, ou vai trazer uma inspiração, porque todo mundo passou por algum processo e é natural isso. E o interessante é que quando você passa pelo processo, você não desiste, né? E quando você passa pelo processo, você olha pra trás, igual eu também. Tem uma história também que se eu conto pros meninos aqui, eles ficam assim, rapaz, se fosse eu já tinha voltado há muito tempo. Eu costumo dizer que a Europa não é pra brincar, não é pra criança, porque realmente as pessoas criam um sonho europeu, mas quando chega aqui você vê que não tem nada a ver com aquilo. Né? Quem tá no Brasil não tem essa noção de como é aqui, né? Então, tipo assim, as dificuldades que a gente passa, muitas vezes a gente não fala pros nossos familiares de lá. Exatamente. Então, tipo assim, eles acabam fazendo na cabeça deles o que, a Europa é mil maravilhas, mas não é bem assim. Não tem noção do que a gente passa aqui. Mas basicamente, quando eu cheguei, não tinha nada a ver com a igreja, não vim para isso. Eu vim simplesmente para fazer meu documento. E aí, com o tempo, Deus foi me levando para esse lugar aí, que era um lugar que... Então, a gente vai entrar ainda nesse assunto, mas eu não queria. Não queria pastorato para minha vida. Sem saber como era. Depois de descobrir como era, não mais ainda. Mesmo. Pedi já demissão várias vezes, mas ele não quis demitir, não. E a gente foi caminhando dessa forma. Top. Casado, tem filho? Casado, muito bem casado com a pastora Tayla. Tenho meu filho, Mateus, tem 5 anos. Top. Uma bênção de Deus. Realmente traz alegria para a família, traz prosperidade em todos os âmbitos, porque realmente criança é bênção demais, cara. Criança, ela carrega algo diferenciado. Traz então, algo diferente. Se você chega em casa do trabalho exausto, a criança chega, parece que é um carregador, conecta exato. ali. E foi interessante que quando a minha esposa ficou grávida, foi onde a gente repensou sobre voltar para o Brasil. Mas eu, né? Ela não repensava, ela sempre queria voltar, não tinha jeito. Ela nunca quis ficar? Ela nunca quis ficar. Ela mudou de ideia, entre aspas, quase 6 anos depois. Caramba! Em todo o tempo ela queria voltar, e Deus não permitiu a gente voltar. Né? Recente. Deus não permitiu a gente voltar pro Brasil enquanto ela não mudasse a mente dela. Caramba. Quando ela mudou a cabeça dela, foi a primeira oportunidade que a gente teve para voltar pro Brasil. Nunca dava certo. Juntava dinheiro, nunca dava certo para voltar. Caraca. Quando ela mudou a cabeça, aí Deus abriu a porta e falou, não, agora você está pronta para voltar, porque sabia que ela ia voltar, mas tinha... Mas ia voltar. Exato, porque Caraca. realmente pelos processos que a gente vai passando, principalmente quem tem muito contato com os familiares, né, porque família é aquela pessoa que você decide construir família, sim. Mas quando você tem muito contato com os familiares, acaba que dificulta esse processo de quem está aqui na Europa. É igual eu também na Itália não tenho ninguém. Eu vim pra cá primeiro, depois de 40 dias eu trouxe a família, a Raiza, a Kailane e a Rafaela, e depois veio o Gael, agora tá com 1 ano e meio.
E a gente não tem ninguém aqui também. É só nós e nós mesmo mais. E depois, com o decorrer do tempo, Deus vai botando os anjos nas nossas vidas, né? Pessoas que sempre nos ajudam ali. E estamos aí até hoje. Voltar? Quero não. Hoje eu também não penso em voltar, não. Eu tô aqui 100% para fazer a vontade de Deus. Porque realmente a vontade dele, ele sabe o que tem atrás da porta que a gente quer abrir. Então, depois que você entende, né, o que, tipo assim, aquilo que Deus quer para sua vida, fica mais fácil o processo. Fica tipo mais assim, leve. O fardo fica mais leve, essa é a palavra certa. Exato. Então, tipo assim, Deus, ele vai te preparando. Isso. Quando você entende, ele fala, até que enfim você entendeu, né? Agora eu tiro um pouquinho aqui, você vai e as coisas vão acontecer naturalmente. Com certeza. Top demais. Isso é fundamental. Mas você chegou, você já, tipo assim, era só documentação, conseguiu documentação e depois? Cara, vou contar porque acho que é pertinente. Tudo começou quando a gente casou, eu vou tentar ser bem breve para não tomar muito tempo. Quando a gente casou, eu tinha essa vontade de vir para fora fazer documento. A minha esposa não tinha essa vontade. Então eu comecei a buscar em Deus, porque eu sentia que eu tinha que fazer algo fora do país. Não sabia o que era. E eu comecei a buscar em Deus essa questão. E eu comecei a orar por isso. Aconteceu que eu comecei a buscar assessorias para fazer a cidadania. Sim. Encontrei uma pessoa para fazer minha cidadania. Essa pessoa não tinha data para aquele ano, 2017. Falei, bom, então não é para ser. Só que aquilo continuava ardendo no meu coração. Isso era começo de ano. Falei, bom, entre eu e Deus, eu falei, se for a vontade de Deus, esse cara, ele vai ter uma data disponível. E eu joguei uma data para Deus. Falei, dia 20 de novembro. O porquê eu não sei. Mas eu joguei essa data para Deus. E, enfim, passou mais ou menos uma semana e pouco, assim, depois de eu ter conversado com esse rapaz, ele me liga e fala, você ainda quer fazer cidadania? Falei, quero. Ele falou, porque teve uma desistência. Se você quiser, você tem que chegar aqui dia 20 de novembro. Aí eu falei, poxa vida, pronto. Eu acho que é Deus mesmo já organizando o caminho. E aí eu falei pra minha esposa, eu falei, olha, fiz um voto com Deus, pedi uma confirmação, ele me confirmou e tá aí, tá não feito. Tem pra onde correr não mais. tem o que fazer. Quando a gente chegou, aconteceu que teve um pequeno problema de desentendimento com essa assessoria. Sim. Que ele me mostrou foto de um apartamento e tal, né? E chegou na hora, não era nada daquilo. E aí, quando a gente chegou no apartamento que a gente ia ficar, bateu aquele desesperinho, porque Sim. chegou lá, não tinha janela, era um frio lascado, era bem esquisito o ambiente. Vocês chegaram bem no período de frio Chegamos mesmo. no novembrão. E aí eu olhei pra minha esposa assim, eu falei, tudo bem? Ela já desabou em chorar. No que ela desabou em chorar, o meu irmão já estava aqui na Itália, que ele joga futsal. E aí eu liguei pra ele e tal, ele falou, cara, vem pra cá esse fim de semana pra você ver eu jogar e a gente consegue ter um tempo junto. Sim. Quando a gente foi pra casa dele, a gente viu uma oportunidade de aliviar o fardo. Sim. Só que aí é o problema. Porque Deus me deu a resposta para aquele lugar, para aquela ocasião. Sim. E aí eu saí da direção de Deus porque eu vi uma facilidade. Sim. Então fica até como um conselho, no sentido, nunca pergunta para Deus o que é mais fácil, mas pergunta para Deus o que é o certo. Porque eu fui pelo que era mais fácil. Ficar ali com a família, uma zona de conforto, e acabei que atrasando todo o processo de Deus. Um documento que demoraria 45 dias, demorou 1 ano e 8 meses, e aí dinheiro que só sai uma hora acaba. E aí eu comecei a buscar alternativas, cortar grama e tudo que todo brasileiro faz quando chega aqui. Só que chega uma hora que eu tive que falar, Deus, por favor, me ajuda, eu não tenho mais saída. Abraão e Ló. E aí, exatamente, eu tive que abrir mão de Ló para realmente Deus me colocar ali no caminho certo. Então eu achei pertinente contar isso, porque às vezes Deus dá uma direção para nós e a gente quer fazer do nosso jeito, quer dar um jeitinho. E esse jeitinho normalmente leva a gente para um outro caminho. Cara. Não dá certo. Atrasa o processo, né? Igual o povo, né? O povo era para ficar pouco tempo no deserto, 40 dias, ficaram 40 anos. Exato. Então, quando a gente deixa de escutar a voz de Deus e fazer o que Ele nos mandou fazer, a gente só atrasa o nosso processo. Exatamente, até mesmo a questão que você falou de Abraão e Ló. Se você pega na história ali, você vê que Deus ele não respondeu mais a Abraão até ele se afastar, se distanciar de Ló. Então é exatamente isso. Mas não porque Deus é mesquinho, mas porque que ele vai te dar um próximo passo se até esse passo a gente não seguiu a risca. O mais simples, vamos se dizer assim, Exato. Né? Então foi basicamente isso. E aí, quando a gente entendeu, quando eu entendi exatamente isso, ali realmente eu comecei a ouvir a voz de Deus e fazer o que Ele me mandou fazer. Top. Aí eu comecei a fazer culto em casa aleatoriamente, assim, no meu ponto de vista aleatoriamente, Sim. porque eu não encontrava igreja. Aí você começou a chamar pessoas para vir? Não, fazia eu, minha esposa, meu irmão e minha cunhada. E ficou nisso.
Aí quando a gente, já no Projeto Vida, a gente encontrou o Projeto Vida, que é uma igreja que já existe há 13 anos aqui na Itália. Sim. Então, só mudou a gestão, vamos dizer assim. Né? Quando encontramos o Projeto Vida, a gente continuou com esse projeto de culto em casa, né? Porque legal. É um bate-papo maneiro. Exato. O nosso primeiro ministério começa dentro de casa. Então, a gente continuou com esse projeto. E eles não tinham na igreja? Tinha, mas como eu sou de Crema, não tinha nenhuma célula Crema. Okay, então, okay. É uma distância bem grande. Então, eu sou lá você também. De perto, você sabe que não é tão perto. Enfim, e aí a gente começou a fazer esses cultos. Só que assim, desde a adolescência eu fui caindo nos golpes de Deus. Porque eu trabalhei na igreja já full time, quando eu estava meus 15, 16 anos. A igreja no Brasil me registrou, eu era tipo um office boy da igreja, então eu ficava o dia todo na igreja, fazia... Depois eu fui crescendo, aí eu me tornei baterista da igreja, eu viajava com a banda da igreja, depois virei líder de louvor, líder de casais, líder de jovem, adolescente. Fui passando por todos os departamentos. Você foi sendo preparado. E sem perceber, eu estava sendo realmente preparado para entender o que era a dinâmica de uma igreja. Mas você é músico também, né? Eu vi que você falou que você tocou bateria e tal. Desde pequeno, na verdade, meu primeiro instrumento é bateria. Caramba. Mas eu sei tocar teclado, um pouquinho de violão. Um pouco de tudo. É que quando você assume uma igreja, você tem que aprender um pouco de tudo. Porque a gente não tinha músicos. Sim. Então eu fui aprender teclado, porque eu falei, bom, a gente faz o louvor aqui, eu e minha esposa, a gente foi fazer... Ela canta, eu toco. Você canta também? Não. É melhor deixar quieto. É igual meu filho de 1 ano e meio, quando... ele tava na barriga, eu botei a mão e falei assim, você vai ser o baterista. Tudo que ele pega, ele quer bater. Tudo. E incrível, incrível. Com 1 ano, eu dei uma bateria pra ele, comprei na Amazon aquela bateria ele senta, ele bate as mãozinhas e o pé também. Olha, já tipo assim, os meninos tocando na igreja lá, ele para e fica olhando. Aí em casa, chega em casa, eu boto o culto pra rever, né? Sim. Ele senta e fica. Olha. Minha esposa bota os drum cover, os caras ensinando a tocar os louvores, ele senta, ele tá correndo pra lá e pra cá. Ela bota na televisão e ele para. Olha. E fica olhando. Tipo assim, ele faz assim com a mão, uma gracinha. Então... É igual meu filho também, ele é focado na música, nossa. Qualquer coisa que você põe pra ele assistir na TV, ele não para, mas põe música ele para. Pronto, é igual o Gael é a mesma coisa. Eu profetizei que ele vai ser bateria. Eu falei, eu vou ser o seu agente. Eu tô precisando de baterista, não quero tirar ninguém de nenhum lugar, pelo amor de Deus. Mas eu preciso de um baterista, porque até então eu ainda toco na igreja. Mas eu falo pra Deus, você Deus, toca eu e vai não lá quero mais, não quero mais, porque realmente ocupa um tempo da minha mente que não é mais o tempo. Não é necessário mais, né? Exato. Só que o problema é que realmente tem outras pessoas que tocam bateria, mas eles ficam intimidados, sei lá, ficam com vergonha. Sei lá, eu falo pra eles, pelo amor de Deus, vem tocar, não quero mais. Só que esses caras ainda não se desprenderam. Mas eu acredito que, tipo assim, eles veem você muito como referência. Sim, exato. Minha esposa fala muito isso. O problema é que você é o pastor da igreja. Então eles te veem como referência tanto na música quanto ministerial. Então, mas isso seria um incentivo, porque tipo assim, cara, meu pastor ele precisa de ajuda. Se ele toca e eu sei o básico que eu sei, eu posso ajudar com o básico que eu sei. Então, tipo assim, se ele sabe, eu vou chegar mais perto do pastor. Pastor, como é que eu faço isso aqui? Me ensina isso aqui. Então, tipo assim, é deles, né? Eles querer fazer mais. É isso aí. Mas é um processo, né? O processo de cada um. A gente nunca fez nada na igreja por necessidade. Nunca levantou alguém por necessidade, nunca colocou ninguém em um setor ou departamento por necessidade. Porque a gente não acredita que a igreja precisa fluir na necessidade. Não é uma empresa que, embora funcione mas não é uma empresa que precisa ter todos os departamentos preenchidos. Fica pesado também. Fica pesado, pessoas, né? Exato. E a gente entende que realmente a pessoa precisa fluir naquilo que Deus mandou ela fluir, não porque a gente está precisando, entendeu? A gente nunca agiu dessa forma. A gente ora e o desejo tem que vir da pessoa. A gente joga a rede, né? A isca, vamos dizer, né? Pessoal, a gente tá precisando e tal, mas se tocar no coração... É bem isso mesmo. E a gente vai agindo dessa forma, cara. Nunca teve essa questão. E aí, voltando no assunto da igreja, eu fui consagrado pastor para eu e minha esposa para sermos auxiliares. E a igreja era em Rozzano, não era onde é hoje. E a gente ficou lá como auxiliares, mas assim, éramos
até então a gente não quis essa questão nem de perto, nem como auxiliar. E a gente foi ficando nessa questão mais para dar um apoio para os pastores, porque os pastores eram pastores em Nápoles e em Milão ao mesmo tempo. Aí quando eles estavam em Nápoles, você assumia. Então basicamente ficava a pastora em Milão e o pastor em Nápoles. Só que era ruim para eles nessa questão. Sim. E aí chegou um tempo que Deus falou com o pastor lá em Nápoles e com a pastora em Milão ao mesmo tempo. Caraca. E os dois falaram que precisavam falar com a gente. E teve todo um processo, e aí quando eles disseram, ó, agora é o momento de vocês assumirem, a gente na hora falou, não, vocês estão malucos, velho. Nunca, não, Deus não chamou a gente para isso, a gente não quis, e aí eles foram falando, bom, aí vocês que decidem o que precisa ser feito, mas Deus já colocou no nosso coração que é vocês e tal. E aí a gente falou, não. Só que eu tinha um voto com Deus, depois desse processo que a gente passou, eu fiz um voto com Deus de que eu nunca mais falaria não pra ele. E aí não tem como. Você só esqueceu, que assim, né? eu falei, de imediato eu falei não. Só que depois o Espírito lembrou, Santo né? te lembra, não tem como. O Espírito Santo, ele não permite que você peque sem... Não no esquecimento. Então ele te lembra. Se você ainda assim, lembrando, quiser falar não, aí... Essa passagem que você falou me fez lembrar Abraão e Isaac. No sentido do sacrifício, você fala? Exato. Porque quando Deus prometeu pra ele, ele falou, Deus pediu o filho e falou assim, Abraão, eu quero o filho que você ama. Ele tinha mais filhos. Então, tipo assim, ele amava muito Isaac, mas meio que ele se esqueceu de Deus. Porque todo dia ele levantava um altar pra Deus. E depois que Isaac chegou, ele meio que... na zona de conforto. Exato. Então Deus vem naquele e falou assim, eu quero o filho que você ama. O filho que você mais ama, ele ainda dá uma ênfase. Bota mais ainda, então... Exatamente. Aí a gente começou... eu entendi, eu lembrei daquilo que eu falei pra Deus. É engraçado que minha esposa sempre fala, mas foi você que falou pra Deus. Eu falo, mas a gente ama sua carne, tem que... Minha esposa fala a mesma coisa. Tá junto. E aí a gente chegou a perder aquele espaço, né, devido à pandemia e tal. Sim. E aí foi onde a gente foi pra uma salinha muito menor. Uma salinha realmente era do tamanho dessa sala aqui. E só tinha um banheirinho a mais, então era basicamente isso a igreja. Aí nesse período você perdeu os membros? Alguns membros saíram? Total. A gente recomeçou. Do zero praticamente? Com a família, nós 4. Caraca. E tinha o Júnior que tá até hoje, então éramos 5 basicamente. E ali foi onde a gente entendeu. Rolou uma votação ali de o que fazer com a igreja ou não, né? E quando teve essa votação ainda não éramos em 5, éramos em 8, se eu não me engano. E aí começou, eu voto pra fechar e tal. Chegou na minha vez, eu não senti de falar voto pra fechar, só que também não queria assumir. Falei, no meu ponto de vista não dá pra fechar, não é um restaurante, que a comida tá ruim, não tem clientela, a gente fecha as portas. No meu ponto de vista não funciona dessa forma. Uma igreja não abre, a igreja nasce. Exato. Se ela nasceu no coração de Deus, a gente tem que seguir, entendeu? Então, e aí foi onde eles falaram, então, tá bom, então... organiza da forma que você acha melhor de ser feito. E aí a gente recomeçou. E até hoje a gente está seguindo. Top. Então, aí foi onde vocês foram agora para São Juliano? Isso. Aí fazem 2 anos que a gente está em São Juliano. Top. A gente pegou aquele espaço, era uma oficina mecânica, não tinha nada. Lá no Instagram dá para ver o processo da reforma. E a gente pegou lá, o lugar não tinha nada, não tinha forro no teto, vixe, era uma doideira. Aí a gente fazia culto com chão sujo, sem forro, no calor absurdo, no frio também. Eu lembro que vocês botavam os ventiladores, eu acompanhava vocês lá no Jogava Instagram. Um monte de ventilador, aqueles termoventiladores, pra ver se ajudava, mas não ajudava em nada, né? Pé direito 5 metros e pouco, mas foi bom, foi um processo interessante. Mas isso que é interessante, porque o processo você vê, você constrói ele, você vê as dificuldades, você dá valor. Você não pega pronto, porque se você pegar pronto, você não vai dar valor para aquilo ali. E para toda a galera, né? Cada pessoa que vai chegando pega um período. E aí tem um pessoal que chega agora que fala, poxa, mas a igreja já está pronta. Só que a gente pegou o espaço do fundo também, então agora tem mais coisa para fazer, para ampliar salas e tudo mais. Então, assim, vai E essa galera que chega agora pega a parte essa nova fase. Então, assim, trabalho nunca falta na igreja. Não tem como. A igreja não para. Eu sei bem disso, porque aqui eu faço tudo. Isso vê, a igreja não para. Realmente é uma obra em movimento, que não tem como parar.
O trabalho que Deus tem para a igreja, no modo geral, é uma grande obra, né? Grande é a seara e poucos são ceifeiros. Exato. Então, realmente é uma obra que ele quer grande, ele não quer algo pequeno, para que realmente alcance inúmeras pessoas. Então, não tem como parar. E sempre vai ter espaço para alguém, né? Em toda igreja sempre tem espaço para alguém. Isso é fundamental. E se você para, ele levanta outro, né? Com certeza, exatamente. Se ele chama Eli, se ele não ouve, ele chama Samuel, que está no quarto do lado. Então, é basicamente isso. A gente vê isso na Bíblia. Então, se você não estiver pronto, não estiver disposto, a obra não vai parar por isso. E é isso que eu falo muito lá para os líderes da igreja. Eu falo, gente, se você não está pronto, não está disposto, Deus vai levantar alguém. Né? Não porque eu sou ruim ou porque eu sou exigente, mas porque é assim que Deus quer que funcione. Exato. Tem toda uma hierarquia, um processo a seguir, né? Deus não é Deus de bagunça. Exato. Então... A gente harmonia tudo, a gente organiza tudo para que o Espírito Santo venha e bagunça. Então a gente... Faz a bagunça organizada Exato, dele. ele faz a bagunça organizada dele, mas a gente organiza tudo para que flua da forma que ele quer. Top. Mas a igreja lá, ela é o quê? Ela é italiana ou brasileira? É uma igreja 100% brasileira, 100% brasileira. Esse foi um rema que eu senti da parte de Deus. Rema é uma palavra específica, num tempo específico, para uma pessoa específica. Eu senti isso no meu coração, de que a igreja teria que ser para brasileiros. Tinha italianos na época, e eu até falei para Deus, como é que eu vou fazer isso, sendo que tem italianos aqui hoje? E aconteceu que os italianos, por si só, sentiram de... Quando a gente foi para San Giuliano... Automaticamente. Porque acho que pela distância e tal. E aí foi ficando só para brasileiro. E hoje realmente é 100% brasileira, com não só os cultos em português, mas é realmente trazendo a cultura brasileira para cá. A ideia não é excluir o italiano, até porque aparecem alguns italianos que são casados com brasileiras lá, e a maior parte deles ficam. Mas quando alguém levanta essa pergunta, tipo, pastor, mas o que a gente faz com o italiano? Que se eu conversar com algum italiano, eu falo... Manda para Flames, manda para Lavite, pergunta para o Espírito Santo para onde você tem que direcionar eles. Mas direciona para uma igreja, porque atualmente a direção que nós temos é essa. Se Deus mandar mudar, ele vai mudar. Não é por comodidade, porque a gente pregou italiano por muito tempo, não é um problema isso. É porque realmente foi a palavra que Deus direcionou você de fazer. E realmente a maior parte das pessoas que chegam na Itália vem e migra na igreja. Não sei e sente falta, né? Porque a igreja do Brasil para a igreja da Europa é diferente. É muito diferente. Então, tipo assim, se eu acabei de chegar aqui e eu sinto que tem uma igreja brasileira que tem o mesmo calor do Brasil, eu vou ficar. Sim, exato. E também tem a questão, óbvio, tem a questão do louvor ser na mesma língua, a pregação. Porque às vezes a gente, por mais que a pessoa já está aqui há 2 anos, um exemplo, às vezes a pessoa pega e entende a pregação pelo contexto, não consegue entender exatamente no detalhe. E não só isso, mas realmente a questão do calor, porque por mais que a gente faça uma igreja mista, que como era a nossa igreja no início, sempre vão ter os grupos de pessoas pós-culto. Sim. Porque eu costumo dizer pro pessoal que a igreja não é só durante o culto, é antes do culto e no pós-culto também é a igreja. Sim. A gente é igreja a semana inteira, todos os dias somos igreja. Então a gente precisa agir como igreja todos os dias. Só que como é que eu vou ser igreja sendo que talvez o grupo de italianos não fala com o grupo de brasileiros? Não por arrogância, mas talvez por não entrar ali não se conectar. Exato, não tem a conexão. Então assim, por ter essa diferença, acaba que eles não conseguem ser igreja juntos, no mesmo ambiente. Sim. Alguns lugares conseguem, se funciona, beleza. Mas ali não estava funcionando. Então eu consegui entender da parte de Deus que o foco seria os brasileiros e por enquanto a gente segue nessa visão. Mas se for um italiano, vocês fazem tradução? Sim. Sempre tem alguma pessoa que fica ali de stand-by para sentar do lado e fazer uma tradução simultânea. Para que a gente não mude a dinâmica do culto. No sentido de alguém traduzir junto no altar, porque muda a dinâmica do culto. Sim, e aí muda completamente a atmosfera. Até o pregador também, ele se perde, não consegue se desenvolver. Se perde no sentido, não é errado a palavra, mas não consegue se desenvolver. Não, eu me perco. Com a tradução, a tradução dificulta. Não, eu falo hoje na Flames a gente faz pelo fone. Sim, agora tem essa a opção do fone que também ajuda bastante. Ajuda muito. A ideia é a gente colocar isso também, porque a gente sabe que não tem como. Sempre os brasileiros trabalham com italianos, então eles você não vai fechar a porta para eles, não tem como, pode. jamais. Isso a gente não faz, não. Só realmente a gente
deixa claro para a pessoa que a gente não vai mudar a dinâmica ou a direção ou a visão da igreja por causa de uma pessoa. Então tem muita gente que participa de células e aí nas células eles fazem italiano e não tem problema. Então nas células eles fazem como eles preferirem, com tradução ou sem, desde que siga a direção que a igreja está propondo ali. Top. Não é dominando as pessoas, controlando, sim. mas é seguindo a direção que Deus deu. A doutrina da igreja, né? Exato, para cada igreja Deus deu uma direção, né? Para cada líder. E se a pessoa se adaptar àquela ali, ele fica à vontade. Exato. Tá tudo certo. Exatamente. Se não se adaptar também, Deus te abençoe. Com certeza vai ter alguma igreja que se adapte, isso não é um problema. Eu até tenho uma política lá na igreja que algumas pessoas já até me perguntaram que loucura é essa, mas eu sempre faço o seguinte: a pessoa veio a primeira vez, eu vou, cumprimento a pessoa e falo, olha, existem outras igrejas aqui em Milão. E eu apresento todas as que tem, eu faço isso com todo mundo que chega. Porque às vezes a pessoa chega e o primeiro impacto que ela tem, poxa, que legal, uma igreja brasileira, vou ficar aqui. Mas e se Deus não tem aquela família para ele? Sim. Porque nós somos um corpo. Cada um de nós somos um corpo. Você é uma mão e eu sou um braço. Só que se o meu braço for diferente da sua mão, a gente não vai caminhar junto. Então eu faço isso com todo mundo, porque às vezes a pessoa chega lá e se adapta muito. Nossa, gostei muito da banda, gostei muito do ambiente e da atmosfera. Só que Deus não tem aquela família para aquela pessoa. E aí é onde muitas pessoas ficam por um tempo, tá casado com uma pessoa apaixonada por outra. Sim. Existe muito isso aqui, tem muitas pessoas que vão flertando com a nossa igreja lá, mas que fazem parte de outros ministérios. Sim. E não é um problema, mas eu deixo muito claro, você faz parte de um corpo. Você está aqui, o seu dízimo é lá onde você faz parte do seu corpo, você trabalha com o corpo que você faz parte, mas não é um problema você vir cultuar com a gente. E existe muito isso, das pessoas ficarem flertando em outros ministérios, porque chegou num lugar, se assustou, gostou muito daquilo que viu e ficou. Talvez possa ser, eu tô pensando agora, talvez possa ser o quê? A pessoa é de um ministério e serve naquele ministério. E para ela ir em outra igreja receber também. Porque ela sabe que ela não vai servir. Pode ser. Ela vai ali, não, hoje eu vou para a igreja só para receber. Sim. Porque talvez se eu for para minha, eu vou servir. Vou trabalhar. Exato. Pode ser. E é uma coisa até que a gente tem como política lá na igreja também. Por isso que a gente não age no sentido de não age na necessidade. Ah, mas vai tocar, hoje o culto não vai ter tecladista? Não vai ter tecladista. Deixa o cara adorar ali e pronto. Não precisa disso. A gente presta o culto, a gente vai ali para prestar culto. Então não precisa do tecladista para conduzir o culto, não precisa do baterista para conduzir o culto. Cada um vai prestar o seu culto perante Deus. Então a gente tem muito essa política de não agir realmente na necessidade. Não importa, várias vezes a gente fala, a pessoa da mídia está ali tirando foto, de repente ela esquece que está tirando foto e começa a adorar. Vai embora. Flui na adoração, não tem essa. Sim. Você presta o seu culto a Deus, não importa como é que você vai estar ali. O importante é você prestar o seu culto a Deus. Isso significa que você tá ligado, né? Tá conectado. Com certeza, Minha filha mesmo faz as fotos, de vez em quando ela se perdia. É a gente tava assistindo um vídeo em casa lá, ela tava mostrando, ó, eu aqui pulando aqui, lembrei de fazer a foto. E voltava. Do nada. Mas é normal, acho que isso acho que em toda igreja, graças a Deus, acontece. Significa que a pessoa está conectada e também está focada em entregar a sua adoração. É porque o servir ali na mídia também, querendo ou não, é uma adoração. Total. É um culto, é um servir. Porque quem vê as fotos e o vídeo depois fala, caraca, eu fui tocado por essa foto, por esse vídeo. Então, é a sua entrega ali, que você entrega com todo o seu coração. Sim. E Deus age. Basta as pessoas não entrarem numa síndrome de Marta, Sim. de querer só trabalhar. E precisa também ter um coração de Maria, de sentar para ouvir e entregar a sua adoração. Porque senão... se todo mundo for Marta, ninguém recebe. E depois, se ninguém recebe, não tem como você... Dá. Exatamente. Não tem como você transbordar aquilo que você não recebeu. Exato. Então precisa realmente... É bom sair do automático um pouco. É top demais, pastorzão. E esse show do Morada aí? Foi doido, cara. Foi um negócio maluco. Conta pra nós um pouco essa experiência aí que teve aí. Desde como começou o contato com eles até como fluiu o evento, né? O contato foi de uma forma extremamente aleatória. Vona me mandou mensagem, quando eu acordei que eu vi a mensagem dele, eu já achei loucura daí. Só que o mais doido foi que eu falei pra eles, cara, a gente não tem estrutura. Eu mostrei para eles a medida que a gente tinha. Sim. Quando eu mostrei a planta do prédio para eles, eles falaram, cabe 360 pessoas. Eu falei, aonde? É impossível. Ele falou, não, só tirar as cadeiras, a gente faz um cálculo ali, 3 pessoas por metro quadrado e vai ficar bom. Caraca. E eu falei, tudo bem, se vocês estão falando, mas eu acho que não cabe.
E realmente tiveram acho que 315 pessoas. Caraca. E tinha realmente espaço. Ainda sobrou espaço. Mas eu não imaginava, não. Mas foi fenomenal. Foi muito bom a atmosfera que trouxe para o ambiente. E o pós, né? O evento em si foi muito bom. Sim. Eu vi muita gente recebendo mesmo, assim. Era legal que eu sempre saía ali da igreja, do templo, e ia lá fora respirar um pouco, ou ia ver se estava tudo em ordem, se alguém precisava de alguma coisa. E eu saí no corredor da igreja, via gente chorando, aí eu saí na rua, via gente chorando, aí eu fui do outro lado da rua e, mano, gente assim chorando, do nada, eu falava, que loucura. Aí o mais da hora foi ver os voluntários da igreja, né? A gente montou uma equipe de 17 voluntários que eles pediram, e a galera, assim, se entregando completamente, assim, todo mundo chorando, porque teve um momento ali que eu saí do meio da multidão e comecei a andar na igreja, assim, avoado, porque passa um filme na sua cabeça, você fala, há 2 anos atrás, uma salinha pequena, 2 anos depois, morada na nossa igreja, como assim? E aí eu lembro que eu tava andando assim, eu vi meu irmão, assim, na hora que ele me viu, ele me abraçou e a gente começou a chorar, porque eu falei, mano, que loucura isso, né, velho? Tipo, como assim? É só Deus, mano. Só Deus. Até mesmo no dia que eles estavam passando o som, foi louco, porque tava só eu e minha esposa na igreja e uns 5 voluntários e a banda passando som e tal. Naquele momento ali eu fiquei ali na frente do altar olhando os caras, assim, já me emocionei demais ali, porque eu falei, mano, que loucura é essa? Aí nisso veio a minha esposa e me abraçou e ela falou, como pode, né? Deus faz umas coisas doidas que... A mesma coisa, entende, né? Não tem como. A mesma coisa aconteceu com o Douglas, que vem agora sábado. Sim. Foi basicamente a mesma questão. E aí a gente falou, cara, que loucura isso, né? Só que foi uma experiência muito boa. E como eu falei, o mais legal foi o pós, que a igreja recebeu de uma forma diferente. A adoração no dia seguinte foi diferente, a igreja realmente adorou de uma forma... Eles deixaram algo ali. Exato, eles carregaram algo. E a igreja recebeu aquilo ali. E foi muito bom. E eu tenho certeza que o pessoal de outras igrejas que vieram, tenho certeza que levaram algo para suas igrejas também. Porque... Os meninos aqui da nossa igreja foram lá também e falaram, rapaz, que top, mano. Não, foi realmente uma atmosfera diferente. A galera... Eles carregam uma coisa muito legal mesmo, assim. Não é só música, sabe? Exato, quando você carrega algo além, é visível. Exato, não é só música, não é um senso artístico, é algo realmente diferente. Não é um show qualquer, né? Não, eles realmente carregam uma unção. A ministração deles é pesada, né? Pesado no sentido assim, é forte. É muito forte, cara, e é muito impactante. O testemunho do Brunão, das cordas vocais, sensacional, assim, foi tudo muito, muito incrível, velho, foi muito bom. Até mesmo na segunda que eu fui, no domingo eu fui levar os meninos no aeroporto, na segunda de manhã eu fui levar o Brunão no aeroporto. E aí aquele tempo de mesa, você fala, é muito enriquecedor, sabe? É muita coisa, muita... O bastidores, né? Os bastidores é animal. É muito legal. Até no dia que a gente buscou eles no aeroporto, na sexta-feira, a gente foi levar eles na Duomo para conhecer e tal. E ali também é muito legal, porque aí você conhece os bastidores da banda, né? Então aí você vê... A resenha, aquelas brincadeiras todas, você acaba se conectando com os caras. É muito legal, né? Foi muito bom. Realmente foi algo que a gente não imaginava, não. E graças a Deus a gente criou uma amizade pra vida mesmo, assim, foi algo diferenciado, né? Total. Eu acho que isso é muito fundamental no ministério. Essas conexões são muito importantes pro reino no modo geral, né? É porque quando Jesus voltar, o reino é um só, mano. Exato. Igual a gente falou um tempo atrás, né? O reino é um só, professor. É um só. Então, é isso aí. Placa de igreja não sobe. Não vai mudar em nada. Não vai, então... É um reino único. Prova disso é que hoje a gente está aqui batendo um papo aqui. Não faz nem sentido a gente criar barreira, né? Não é... Até uma coisa que eu falo muito na igreja, quando Jesus fala com Pedro, ele fala, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Ele já deixa bem claro de quem que é as ovelhas. É dele, mano, não é nossa. Não é nossa, então vai... A única coisa que temos que fazer é cuidar, mano. Exato. Então, tipo assim, é a conexão, né? Cada ovelha vai se conectar com um pastor diferente. Mas o cabeça é sempre o mesmo. Exato. Sempre o mesmo. Então, como. Top demais, top demais. É muito, muito bom. E a família no Brasil? Cara, a família no Brasil é... Quando eles ficaram sabendo desse show todo... Tem um contexto muito doido, porque na minha família direta, meus pais, no caso, e minha irmã, que está no Brasil, eles já são cristãos, mas eles ficaram impactados com tudo que está acontecendo, obviamente, não tem como não. Só que é bem legal também que tem a outra parte das pessoas que nem sabem o que é. Né? Eu tenho na minha família, tem um bandista, tem na minha família, tem kardecista,
Assim, é bem legal, assim, que eu fui fazer uma tour no Brasil em outubro do ano passado. Sim. Te acompanhei também. E aí fui na casa dos meus tios e tal. E aí começam as perguntas. E é muito legal isso, porque eles começam... A curiosidade, como né? assim? Como assim você é pastor? Por que você é pastor? Aí começa. Eles fazem as perguntas que talvez eles gostariam de fazer pro Silas Malafaia e não tem como. Né? Por exemplo, como é que pastor ganha dinheiro? Sabe? Coisas assim que eles criam. Sim. E aí foi legal que você começa a quebrar todas as barreiras, os tabus que cria na cabeça das pessoas, porque a mídia traz isso. E aí é bem legal. Mas no Brasil, assim, eu vejo que o impacto que a minha vida aqui traz para eles é muito grande. Porque eles realmente vivem o ministério de uma forma secundária, porque eles não estão aqui, mas eu percebo que eles estão muito mais próximos de Deus do que foram um dia. Caraca. Porque acho que aquilo que a gente carrega, por consequência, eles acabam assistindo, meus pais assistem todos os cultos, seja por ser pais babões ou seja por curiosidade, mas eles assistem e me dão feedback daquilo que eles assistiram. Então isso é muito bom. Eu vejo que realmente eles têm, com certeza eles vão assistir esse podcast, porque eles realmente assistem tudo que eu faço. E eles assistem e eu sei que as mensagens vão pro coração. Porque não sou eu que falo, é o Espírito Santo, né, que fala através de nós. A gente só planta, né? Exato. E Deus rega e faz crescer. Exato. E eu acho que o ministério, para mim, eu falo muito para minha esposa, o que eu vivo hoje no ministério, eu acredito que é muito mais para impactar minha família do que para impactar outras pessoas. Óbvio que acaba impactando outras pessoas. Sim. Mas a gente precisa primeiro tentar conquistar os conhece, nossos, né? Ali, né? Exato. É o que realmente conhece ali nos bastidores, vamos dizer. Que sabe quem você foi, quem você é. A transformação. Exato. Então acho que é por isso que eles acabam te acompanhando, Sim, vendo, falam, caraca, eu conheci o Thomas assim, hoje ele tá totalmente transformado. Pode ser, exato. Eu mesmo era uma pessoa que, tipo, eu tinha o hábito de falar que eu tava muito bem sozinho. Eu era autossuficiente, sabe? Eu me bastava. Eu tinha o hábito de falar isso. Só que como um pastor se basta. Não tem como. O pastor tem que ter cheiro de ovelha. Tem que estar junto com o povo. Então eu tive que mudar isso. E foi Deus que me mudou. Não foi eu que me forcei. Sim. Eu realmente era um cara que, se eu pudesse, ficava excluído do mundo. Sozinho, meu fone de ouvido e basta. E basta. Mas Deus foi me moldando para que eu realmente carregasse algo para ele. Aos improváveis, né? Exatamente. Ele escolhe como ele quer mesmo. Pastorzão, uma pergunta. Quais as principais diferenças culturais que você observa entre Brasil e Itália, como igreja? Principal o mundo espiritual é muito diferente. Eu falo muito mais de ambiência mesmo, né? Por mais que a minha igreja ela não é italiana, é uma igreja brasileira, mas o mundo espiritual é diferente. Porque na minha igreja somos todos brasileiros, mas ali tem ex-assembleiano, ex-quadrangular, ex-adventista. Ex-todo mundo. E além de cada um ser de uma antiga denominação, cada um vem de um lugar do Brasil. Exato. Então é tudo muito diferente. Então basicamente a gente sai de culturas e realmente para viver a cultura do reino. Precisa ser dessa forma, senão não vai fluir. Porque se um quiser colocar a cultura capixaba, o outro a cultura carioca, o outro a cultura paulista, não vai dar certo. Então a gente coloca a cultura do reino para que realmente flua da melhor forma. É todo mundo seguindo o reino. Exato, mas o que eu mais vejo de diferença é realmente o ambiente espiritual. Assim, até quando eu fui fazer a tour no Brasil, as igrejas que eu passava, independente do tamanho, seja de 500 pessoas, seja de 100 pessoas, a atmosfera é muito diferente. O povo está pronto para adorar. Eles estão ali prontos para receber, eles cultuam junto com você, pregam junto com você. Já aqui é um ambiente completamente diferente. É mais frio. As pessoas vêm para cá, a ideia da pessoa é chegar aqui e ganhar uma vida melhor. Vou para a Itália para viver uma vida melhor, para dar uma vida melhor para minha família. E aí as pessoas acabam que a igreja é secundária. Segunda opção. Exato. Então, por isso que a igreja acaba sendo muito mais fria. E aí eu vejo essa diferença, de que aqui a igreja ela não é tão vivida como ela é vivida no Brasil. As pessoas não vivem a igreja como a gente vive a igreja no Brasil. Exato. Aqui as pessoas não dão tão valor assim. Elas buscam outras coisas, mais lazer, sair, trabalhar, dinheiro. Exato. E Deus fica por segunda opção. Sim, e são coisas boas para a vida também. A gente não é de uma teologia franciscana onde você precisa sofrer para alcançar a vida eterna, e nem de uma teologia triunfalista da prosperidade, onde o crente não sofre nada. Mas precisa ter o equilíbrio. Né? E, infelizmente,
a gente vê, por exemplo, chega o verãozão, a galera desaparece da igreja. Chega o inverno, tá muito frio, aí a galera... Então, assim, é esquisito, mas é uma coisa que eu acho que parte de nós, essa transformação. Exato. Até mesmo na fala, essa fala a gente não pode mais ter de tipo, a igreja aqui é muito fria. Não, a gente tem que começar a mudar declarar até a fala. Isso, né? Declarar, porque o mundo espiritual ele é real e ele captura tudo aquilo que a gente fala. Exato. E realmente o território italiano, por ser um território muito católico, né, eu falo demais, gente, se deixar. Por ser um território muito católico, tem um santo para cada dia do Exato. ano. Eles realmente adoram isso, eles vivem isso, então o peso espiritual aqui é muito forte. E se nós cristãos não se levantar contra isso, vai ficar muito difícil. A gente vê nas igrejas do Apocalipse, a igreja da Laodiceia, por exemplo, eles se adaptaram ao ambiente deles, à economia deles, eles foram deixando Deus de lado. E aí, ao invés da igreja transformar a cultura foi transformando a igreja. E aí é o que eu falei hoje no início aqui. Em terra que Adão cala, a serpente fala. Então Adão já não tinha mais o controle de tudo, a serpente se levantou e falou. Então é exatamente dessa forma. Se a igreja não se levantar contra a religiosidade, infelizmente a terra da religiosidade vai se levantar e vai engolir a igreja. Então a gente precisa se levantar contra, porque realmente a cultura é muito diferente. Então o que eu mais vejo de diferença, para responder a pergunta, a religiosidade é muito pesada e o ambiente espiritual é muito pesado. Isso que eu vejo de mais diferença. Para a gente ir para a parte final, pastorzão, deixa para o nosso público uma palavra de incentivo para essas pessoas que vêm chegando, as pessoas que já estão aqui. O que você deixa para essas pessoas? Bom, nesse caso, para você que está vindo para a Europa, se você for vir para a Itália, busque uma família espiritual, uma família onde eu costumo dizer lá na igreja, não procura uma igreja perto da sua casa, procura uma igreja perto da Bíblia, uma igreja bíblica, uma igreja que realmente é fundamentada nas Escrituras. E o fundamental, saia da religiosidade, saia do simples, do básico. Não ore porque seu pastor manda orar, não busque, não leia a Bíblia porque seu pastor manda. Faça algo por amor a Deus, realmente busque algo diferente em Deus. E para você que vem para a Europa, não vem buscar algo diferente. Lembra que você chegou na Europa, você está sendo um enviado de Deus. Você chega aqui, você é uma pessoa que foi enviada por Deus, você é um missionário aqui. Independente se você faz parte de uma igreja ou não, você já chega numa terra estrangeira, você é um missionário. Então realmente haja como missionário. Pregue o evangelho em gestos. Se precisar, você usa as palavras. Acho que seria o fundamental. Top demais, pastorzão. Muito obrigado pela sua presença, por esse bate-papo. Acredito que a gente vai ter outras oportunidades. Gostaria que sua esposa viesse uma vez também, bater um papo ali em casal. Ela tem muita coisa também para acrescentar. Top demais, top demais. Bem legal. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Foi um prazer ter a sua presença. Não esquece de curtir, compartilhar e mandar esse podcast para seus amigos. Beleza? Que Deus te abençoe.